Sofia, o tema de hoje é luto. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre dois aspectos do luto. O luto que é a separação de alguém, que é a morte, como a gente conhece, e o luto que é a morte dos momentos, dos instantes que se sucedem na nossa vida. Vamos conversar um pouco sobre como a filosofia trabalha o luto na perspectiva do tempo. Essa dor que é muito forte dentro da gente quando a gente se despede de alguém que a gente ama. Deixar as pessoas entrarem aqui. Muito bom estar com vocês. Mariana, minha amiga amada, Flávia, bem-vindos, bem-vindas. Patrícia, Tânia, Ruth, estou olhando para o Face, para o Insta aqui, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o significado do luto. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando hoje já sentiu isso na vida. O que é o luto? O que é a dor de perder alguém? Vamos começar com essa primeira dor. Quando a gente pensa no luto, no estar enlutado, no estar fechado, é porque algo muito forte aconteceu com a gente. E essa grande experiência de perder alguém que a gente ama, ela é profundamente dolorosa. Talvez isso tenha sido a mola propulsora para que os filósofos começassem a ser filósofos, para que as pessoas pudessem tentar buscar alguma explicação que amenizasse esse luto, essa dor de quando a gente perde alguém. A dor de você ter essa visão de que eu nunca mais vou encontrar o meu pai. Eu nunca mais vou encontrar o meu filho, nunca mais vou encontrar minha mãe, nunca mais vou encontrar minha mulher, nunca mais vou encontrar meu marido, meu irmão. Uma pessoa que morre, ela leva um pedaço da gente com ela, isso é fato. O tempo ajuda a amenizar a dor que a gente sente quando uma pessoa que a gente ama muito vai embora. Mas é uma dor horrível, sem dúvida. Eu passei por isso várias vezes na minha vida. Eu lembro do primeiro fato doloroso quando morreu meu avô. E a ideia de que nunca mais, né? Nunca mais. E não adianta, assim, né? Mesmo com a profundidade da nossa fé, nunca mais você vai deitar no colo daquela pessoa que você ama, nunca mais você vai encostar nela, nunca mais você pode conversar com ela, você pode acreditar que ela está te ouvindo em algum lugar, você pode acreditar que você vai um dia se encontrar com ela numa outra dimensão. Mas aqui você não vai ter essa pessoa. Então, é uma dor horrível. Por isso que na canção, quando o poeta diz da mãe que vai arrumar o filho do quarto que já morreu, isso é muito doloroso. É muito doloroso. Imagina a mãe voltar para casa e entrar no quarto do seu filho e saber que não tem mais vida ali. Que aqueles objetos que foram deixados ali não tem mais sentido. Que cada coisa do filho, né? Mãe que guarda o dente do filho, mãe que guarda o boletim da escola, a primeira foto. E de repente aquela mulher, ela é evidente que é uma dor horrorosa. Eu vivi isso 2 vezes na minha casa, 2 irmãos que morreram. E eu vi a minha mãe com uma dor profunda, as 2 vezes. Enterrar um filho é muito doloroso. Isso gera um luto. Como uma mulher que vive com o marido durante anos, um marido com uma mulher durante anos, você vai enterrar uma pessoa que você ama. Aí você volta, vai dormir naquele mesmo lugar que você dormia com ela, que você dormia com ele, e não tem o que fazer. Por quê? Porque é a vida. Porque é a passagem que a gente tem. Eu queria ler para vocês. Eu gosto muito de um poeta que a gente não usou aqui ainda, que chama Gibran Khalil Gibran. É um poeta libanês que tem poemas muito bonitos sobre a humanidade, né? O livro dele, O Profeta, é lindo. Mas diz o seu poema sobre a morte. E ele disse: quereis saber o segredo da morte? Mas como podereis encontrá-lo se não procurando no coração da vida? A coruja, cujos olhos destinados à noite são cegos à luz do dia, não consegue desvendar o mistério da luz. Se quereis de fato contemplar o espírito da morte, abri completamente o vosso coração ao corpo da vida, pois vida e morte são uma, tal como o rio e o mar são um.
Nas profundezas das vossas esperanças e desejos, repousa o vosso silencioso conhecimento do além. E tal como as sementes sonham sob a neve, assim também o vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles está escondido o portão da eternidade. O vosso medo da morte não é senão o tremor do pastor quando se encontra em frente ao rei, cuja mão assentará sobre ele um sinal de honra. Não estará o pastor contente apesar do seu medo, porque irá exibir a marca do rei? No entanto, não estará ele mais atento ao seu tremor? Pois o que é morrer se não estar despido ao vento e derreter ao sol? E o que é parar de respirar se não libertar o sopro das suas incansáveis marés, a fim de que possa elevar-se e expandir-se, buscando Deus em liberdade? Apenas quando beberdes do rio do silêncio, podereis cantar de autenticamente. E quando chegardes ao topo da montanha, então é que começareis a subir. E só quando a terra reclamar os vossos membros, é que podereis dançar verdadeiramente. Gibran Khalil Gibran. É lindo isso porque Gibran foi um poeta de muita fé, um homem de muita fé. Quando eu tenho a experiência da fé, a morte ela fica um pouco mais leve de quando eu não tenho a experiência da fé. Quando eu tenho a experiência da fé, eu posso encarar a morte como o inverno e a primavera. O inverno europeu, por exemplo, ele é muito forte. E no inverno europeu você tem a certeza ali que aquelas plantas que você está vendo morreram, que as flores morreram. Você olha para aquelas árvores, né, que dão as flores e elas morreram, porque é inverno. De repente, quando você vê a primavera, você assim, nossa, elas não morreram. Elas se transformaram numa outra estação. Talvez a morte seja o inverno da alma e a primavera seja a certeza de que nós não morremos. Mas vejam, o tema é luto, não é morte. A morte é uma parte disso. Mas o luto, ele prossegue, mesmo quando eu acredito que a morte é uma transformação. Mesmo assim, eu tenho um luto. É natural que eu tenha um luto. Eu tenho um luto. Agora, eu queria passar dessa reflexão da morte, do luto, para uma outra morte, que é a morte cotidiana, que é o pensar cotidianamente na morte. Há um filósofo chamado Epíteto, ele foi um grande filósofo romano, pós-pensamento aristotélico na Grécia. Você tem alguns pensadores que eram grandes oradores em Roma e Epíteto era um deles. E Epíteto dizia que a questão mais importante da morte era fazer com que você necessariamente pensasse nela. Ao invés de nós termos medo da morte, ou medo de pensarmos na morte, se nós queremos viver bem todos os dias a gente deve pensar na morte. Todos os dias eu tenho que pensar na morte, diria Epíteto. Mas por que pensar na morte todos os dias? Não é macabro pensar na morte? Não é angustiante pensar na morte? Para Epíteto, quanto mais eu pensar na morte, mais eu vou valorizar a vida. Quanto mais eu pensar que as coisas morrem, que as coisas acabam, que eu vou morrer, eu não terei, dizia ele, nenhuma baixeza moral. Eu não farei nada que diminua a minha vida. Eu não diminuirei a minha vida porque eu sei que a minha vida é curta. E como a minha vida é curta, eu vou aproveitar cada momento dela para que eu possa me elevar. Eu não terei desejos excessivos porque eu sei que a morte virá. Para que eu tenho desejo excessivo? Porque não será meu. Por que eu preciso comprar tanto? Por que eu preciso possuir tanto? Por que eu preciso mostrar que eu mando tanto? Por que isso está acontecendo em mim se eu sei que isso vai passar? Que isso é passageiro? A reflexão sobre a morte me ajuda a compreender a beleza da vida, o que significa estar vivo, sabendo que cada coisa ela vai passar. Vamos pegar Epíteto.
Epíteto, pesquisem mais Epíteto, é um filósofo fácil de ler, uma linguagem bonita, tem um livro dele chamado Aprendendo a Viver, que é muito interessante. Como é que nos ensinamentos da vida eu reflito sobre as coisas do cotidiano e nessas coisas eu filosofo, com essa serenidade. Epíteto tem uma reflexão tão bonita sobre distinguir aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar e não perder tempo com o que eu não posso mudar. Concentre-se mais, não naquilo que você calcula, mas naquilo que você delibera. Isso aqui, você não decide o horário que o sol vai chegar ou vai sair, não é uma decisão sua. Você não decide nem se chove ou se não chove, você não decide se a estação está mudando ou não, você não decidiu o lugar em que você nasceu, mas há tantas coisas que você pode decidir. Olha, a Ana fala de um poema do Álvares de Azevedo que é lindo mesmo, Lembranças de Morrer. Tem do Mário de Andrade também sobre a morte. Mas aí eu quero fazer essa reflexão, pegando o Epíteto, para fazer uma reflexão dele, misturando com um filósofo que a gente já falou, mas é bom a gente lembrando os filósofos para dialogar um com o outro, chamado Heráclito de Éfeso. É o filósofo que dizia assim: não se pode banhar 2 vezes as águas do mesmo rio. Ou eu não posso jogar 2 vezes 2 pedras no mesmo rio. Por quê? Aquela água que passou, ela não volta mais. Aquele instante ele já morreu. Olha, às 6 horas quando a gente começou, já morreu, são 6:12. Aquele instante já se foi. Esses minutos já morreram. Tudo é um devir, dizia Heráclito. Tudo é um transformar. Tudo é um mudar. Por que então ficar apegado? Por que o apego faz de mim uma pessoa com um luto mais intenso do que o necessário? A gente falou muitas vezes aqui do tema do amor, mas um dos lutos mais dolorosos da alma humana é o luto do amor. É o luto de perder alguém que a gente ama, é o luto de ter que dizer adeus para alguém que disse adeus para a gente. É o luto de alguém que parte e deixa a gente partido. Poderia ser tão diferente, às vezes a gente pensa. A história de amor que eu tive era tão linda, por que acabou? Aí eu começo a pensar, onde é que eu errei? Às vezes eu coloco tanta culpa em mim mesmo, aí eu acho que eu errei, eu acho que eu fui incorreto, eu acho que se eu tivesse mudado o meu jeito de ser, se eu tivesse... E pode ser que você tenha sido traído, que você pode ter sido abandonado, e mesmo assim, às vezes a gente traz a culpa para a gente mesmo. Que luto doído esse, né? Que luto doído eu achar que eu não fui digno de receber o amor. Eu achar... Quantas vezes eu já ouvi mulheres dizendo isso, né? Eu sabia que ele tinha outra, mas talvez a culpa fosse minha, de trabalhar demais, Por que a culpa sua? Na verdade, há relações que elas chegam num ponto de esgarçamento, não sei de quem é a culpa, mas não sei se é preciso que nós decidamos de quem é a culpa. Eu vou ficar atormentando a minha mente o tempo todo para saber dessa culpa. Já não basta a dor que eu estou sentindo? De não ter ao meu lado a pessoa que eu amo, já não é doloroso demais isso? Além disso, eu tenho que jogar a culpa em mim, viver essa culpa, sorver essa dor horrenda. O luto de um amor que se vai é muito complicado. Por isso que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que é melhor a gente arrumar um amor logo, porque um amor ajuda a esquecer o outro, eu não sei se esse é o melhor caminho. Talvez, filosoficamente falando, não seja o melhor caminho. O melhor caminho seja a gente viver o luto e não ter medo de viver aquele luto. Você não sabe o que vai acontecer? Essa pessoa que vai vir ocupar o lugar daquela pessoa que se foi, você vai comparar o tempo todo. E é muito interessante que quando a gente perde alguém que a gente ama, ou às vezes quando a gente deixa alguém que a gente amava, às vezes é a gente que fez isso, e você tem uma outra pessoa, você começa a ter saudade daquela pessoa que você não tem mais, porque o tempo ajuda você a olhar de uma outra maneira. É interessante isso, né? Distante, imagina você está numa cidade ali, né? No chão da cidade, você vê as saliências, você vê os buracos na rua, você vê, né, sujeira.
Se você está no alto de um prédio daquela cidade e olha lá embaixo, você não vê as coisas ruins ali. Você está vendo meio que horizonte, né? Parece tudo bonitinho de longe. Quando a gente acaba uma relação, logo que a gente fica aliviado às vezes, porque você quis acabar. Se você quis acabar é porque doeu, porque estava ruim, porque não era o que você imaginava. Naquele momento parece que há uma racionalidade dentro de você. Mesmo no luto. Mesmo que o desejo seja seu, pode ser que você tenha filhos, pode ser que você vai ter que conviver, pode ser que você não tenha filhos, era um namoro, acabou. Há um momento inicial que parece ser de alívio. Aí começa a vir um momento da saudade no meio do luto. O tempo vai passando e é como se você estivesse naquele prédio alto, olhando ali, distante. Como é distante, você não vê mais as coisas feias que você via quando você estava vivendo aquela relação. Tem uma amiga que eu sou muito amigo dos dois, dela e dele, mas eles se separaram há algum tempo, eu continuo amigo dos dois. E assim, eu inconscientemente torço para que eles voltem. Agora já faz um tempo que separaram, cada um teve uma história e tal. E aí ele dizendo que queria voltar, né? E ela reticente, dizendo, não, talvez eu volte, realmente acho que foi o amor da minha vida, tal, tal. Aí eu me lembro que um dia ela ligou tarde e falou assim, meu Deus, não me deixa voltar. Ele era opressor, eu fui me esquecendo das coisas, eu fui sair para jantar uma noite com ele, agora já me lembrei disso. E é incrível isso, porque esse tempo e as carências que a gente tem, elas às vezes atrapalham um pouco o nosso pensar. E a gente vai construindo uma memória que não foi real, que não existiu daquela maneira. Então o tempo faz isso. É preciso tomar cuidado para que esse luto ele seja perceptível dentro de você mesmo e que você se lembre das razões pelas quais você chegou para o seu namorado, para a sua namorada e disse, não dá mais. Eu não quero mais viver uma vida assim. Não dá mais, eu não gosto da maneira com que você me trata, eu não gosto da humilhação que você faz comigo, eu não gosto de me sentir inseguro o tempo todo, eu não gosto. Eu estou me sentindo uma pessoa horrorosa. Eu estou me sentindo uma pessoa feia, uma pessoa... Por quê? Porque eu não sinto o seu amor, eu não sinto que você tem desejo por mim, eu não sinto que eu alegro quando eu chego, não tem essa sensação. Você vê casais, né, de namorado, às vezes, que ele chega e ela fica incomodada ou vice-versa. É como se você fosse um peso. A pessoa, você liga para o seu amor, né, para quem você acha que ama, sua namorada, e ela atende e fala, estou ocupado, é alguma coisa, não podemos falar uma outra hora. Não. Então, você sempre se achando um peso para aquela pessoa. De repente, você chega um dia e fala, não quero mais. Não quero mais, eu quero uma pessoa que olhe para mim, que me ame. Que eu ligue e a pessoa fique feliz por eu estar ligando. Que eu me sinta desejado, que eu me sinta desejada. Isso é fundamental. Se isso não está acontecendo, talvez seja legal, seja preciso eu viver esse luto. E depois, o que vem depois do luto? Olha o que diz Vinícius de Moraes. Vamos de Khalil Gibran para Vinícius. Acabou o nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz e nos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E, no entanto, é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar, todos vão sorrir, voltou a esperança, é o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis e há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar, de que a gente nem sabe. Quem me dera viver para ver e brincar outros carnavais, com a beleza dos velhos carnavais, que marchas tão lindas, e o povo cantando seu canto de paz, seu canto de paz. Chama Marcha da Quarta-feira de Cinzas, mas Vinícius não está falando só sobre o carnaval, está falando sobre o luto do amor. Está falando sobre essa alegria, acabou, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando. Pelas ruas o que se vê é muita gente que nem se vê, que nem sorri.
E, no entanto, é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade, é preciso cantar e alegrar o seu coração, por esse luto que você está vivendo que vai passar. Por essa dor horrenda que você está vivendo que vai passar. Porque vamos voltar a Heráclito? Não se pode banhar 2 vezes nas águas de um mesmo rio. Porque passa. Aí você fala assim, hoje o luto talvez seja da pandemia, vai passar. Vai passar a pandemia.